Olá pessoal, retornamos aí com a resolução dos nossos exercícios, partindo do exercício número 1. Em cada caso, determine a equação da reta que passa pelo ponto P, então está o ponto P dado aqui, e é paralela à reta de equação dada. Então, vamos lá, se o ponto P é 1, 2 e a reta de equação dada é 8x mais 2y menos 1, cabe a gente primeiro determinar, colocar essa reta naquele formato, y igual a x mais b, para determinar quem que é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó, 2y é igual a menos 8x mais 1, passei 8x e menos 1 para lá, e o y é igual a menos 4x mais meio. Legal. Então agora, o que tem que correr? O A eu já tenho. O A tem que ser menos 4 porque as retas são paralelas, tá bom? O ponto tem que ser 1 e o y tem que ser 2, né? Passar pelo ponto 1 e 2. Então quem fica sendo B? 2 igual a menos 4 mais B. Então B é igual a 6. Qual que é a equação de reta que a gente está falando então, pessoal? O y tem que ser igual a menos 4x, ok? Mais 6. Tá? A mesma coisa vai fazer para a reta de baixo. Olha, eu tenho o ponto menos 4 e 2. Tem que passar pela reta y menos 2 igual a 0. Arruma essa reta. Como é que eu vou arrumar? O y é igual a 2. Né? Você fala, nossa professor, mas aqui então, qual que é o valor do A? Gente, o A aqui é 0. Se você escrever essa equação de forma completa, ela vai ser a 0 x mais 2. Opa, perdão aqui. Ó, 0x mais 2. Vou escrever melhor isso aqui. Tá bom? Essa reta aqui, de forma completa, ela é 0x mais 2. Então, como é que eu colocaria aqui? O 0, né? Qual que é o ponto? Menos 4 e o B é 2. Tá? E aí, eu tenho que passar pelo ponto menos 4, 2. Então, o B tem que ser, como isso aqui é 0, né? O B tem que ser o próprio 2. Então, a sua equação de reta é a própria reta. Tá bom? Ela é paralela a ela, professor? Ela não, ela é coincidente. Certo? Nesse caso aqui, você tem uma ideia, você tem uma reta, tá bom? No caso, ela passa pelo ponto menos 4 e 2, tá? Aqui é o 2, né? Então aqui é o ponto. E você quer que ela seja, você tem uma reta paralela que passa pelo mesmo ponto? Então, ela vai ser uma reta, ela vai ser a própria reta na representação geométrica disso. Beleza? Então, se você percebeu aí, tem uma resposta aqui embaixo para você poder conferir. Tá bom? Para você ver se as suas continhas estão batendo com o que eu estou fazendo, tá? Bora lá seguindo então, questão de número 2, tá? Se as retas de equações A mais 3x mais 4y menos 5 igual a 0 e x mais AY mais 1 igual a 0 são paralelas, calcule o valor de A. Gente, para ser paralela, basta que ela não tenha ponto em comum e que o coeficiente angular seja igual. Tem que arrumar isso, tá? Você não pode trabalhar com a equação de reta assim. Então, eu vou arrumar para vocês, ó. Acompanha comigo aqui. Menos 5 igual a 0. Vou passar para lá o 5 e o A mais 3 vezes x, tá bom? Então, como é que fica isso? Isso aqui vai ficar assim. 4y, tá bom? Igual a menos A mais 3x mais 5. Isso daqui você divide por 4 no final. Ok? Então pronto, ó, arrumou a equação da reta, tá perfeita. Vamos arrumar outra? X mais AY mais 1 igual a 0. Certo? Então eu tenho que AY igual a menos x menos 1. Então o y é igual a menos x sobre A e menos 1 sobre A. Beleza? Tá. Para ser paralela, o coeficiente angular tem que ser igual. Você consegue observar aqui quem é coeficiente angular? Nesse caso, o coeficiente angular é menos A mais 3 sobre 4. E nesse caso, o coeficiente angular é menos 1 sobre A. Bom, então você já tem o coeficiente angular determinado aqui nas duas. Vamos fazer então, para elas serem paralelas, eu tenho que igualar os coeficientes angulares. Menos A mais 3 sobre 4 igual a menos 1 sobre A, certo? Então, vamos lá, ó. Esse passa para cá multiplicando, vai ficar A menos A mais 3 igual a menos 4. Então, menos A ao quadrado mais 3A mais 4 igual a 0.
Ok? O nosso intuito aqui, gente, não é resolver a equação de segundo grau, tá? Então eu vou colocar a resposta da equação de segundo grau. É 1 e menos 4. Ok? Então se for 1, as setas serão paralelas. Se for menos 4, as setas serão paralelas também, né? Então você vai perguntar, professor, e elas têm ponto em comum? Cabe você dar uma olhadinha, né? Mas eu vou mostrar rapidão para você se elas têm ou não um ponto em comum aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Essa equação de reta, quando você colocar o 1, ela vai ficar menos x mais 5 quartos, né? Então a primeira equação de reta que você encontrou, ó, 1 mais 4, 1 mais 3 é 4, 4 por 4 é 1, né? Então fica menos x mais 5 quartos. A outra equação de reta, quando você colocar o 1, vai ficar menos x também, tem que ficar. Menos x menos 1. Ó, só para você perceber aqui, o ponto 0 e menos 1 pertence a essa equação de reta, mas não pertence a essa. Isso já prova que as retas são paralelas. Não precisa de mais nada para provar. Certo? Questão de número 3. A 3 eu vou fazer uma e vou deixar a B para você fazer, tá? Como tem resposta aqui, vai ficar muito fácil de você determinar. Beleza? Determine a equação da reta que passa pelo ponto P, é perpendicular à reta R, em cada um dos seguintes casos. Então, vamos lá, ó. Tá aqui, eu quero que uma reta seja perpendicular à outra passando pelo ponto. Professor, como é que seria isso? Imagina que tem uma reta aqui que eu dei e um ponto aqui. O que eu quero saber é essa reta pontilhada aqui, ó. Qual que é a equação de reta dela? Tá bom? Então bora lá, ó. Primeira coisa a fazer, organizar essa reta. Vou jogar o 3x para o outro lado, tá? Então vai ficar menos 3x mais 4, tá bom? Aqui vai ficar menos 3x dividido por 4, mais 1. Mais 1. Então, o que eu tenho que ter aqui? Qual coeficiente angular eu tenho que ter para minha nova reta? Esse menos 3 quartos vezes o A tem que dar menos 1, certo? Então logo o A tem que dar 4 terços. Aí você põe 4 terços. Qual é o ponto que eu quero que passe? Menos 3 tem que ser igual a 2, mais B, tá? Então você cortou aqui, ficou menos 4, passou para lá, ficou mais 4, né? Porque aqui fica menos 4 para lá, fica 2 mais 4, B igual a 6. Qual que é a equação da reta então? Y é igual a 4 terços de x mais 6. Acabou? Acabou. Porém, você pode ter dúvidas. Porque aqui, ó, eu estou falando que a equação da reta é essa, né? Só que na respostinha aqui você vai falar, professor, mas ela está diferente. É porque ela está na sua forma completa, gente. Ó, ela está em 4x menos 3y mais 18. Então, multiplica por 3 essa equação. Olha como é que ela fica multiplicada por 3. 3y igual a 4x mais 18. Passa o 3y para o outro lado, vai ficar assim, 4x menos 3y mais 18 igual a 0. Ponto. Beleza, pessoal? Então, a mesma coisa vai fazer para B, hein? Vou deixar aí na responsabilidade de vocês. Questão B, a respostinha tá aí, tá? Tem outras aqui também, um pouquinho mais interessantes, eu diria, né? São dados os pontos A e B. Determine a equação da mediatriz de AB. O que é mediatriz? Ó, vamos lá. Vou tentar desenhar os pontos aqui. Deixa eu ver se vai dar, né? Ó, 1, 2, 3, tá aqui. Tá? E 8 e 5, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, aqui, ó. Vai ser mais ou menos isso daqui, tá? Bem desproporcional, mas a ideia tá certa. Então eu tenho aqui, ó, o ponto 2 e 3 e o ponto 8 e 5. Aí, determina a equação da mediatriz. Professor, o que é mediatriz? É o ponto médio, uma reta perpendicular ao ponto médio do segmento. Tá bom? Então, por exemplo, tem um segmento aqui. Você pega o ponto médio entre os dois pontos e passa uma reta perpendicular. Ok? Então, o que você vai ter que fazer primeiro? Vai fazer a reta que passa pelo ponto A e B. Tá? Qual que é a reta que passa pelo ponto A e B, pessoal? Olha, para dar uma força aqui e uma adiantadinha, eu vou colocar a reta aqui, tá?
Você sabe, ah, professor, como é que eu traço a reta pelos pontos mesmo? Gente, ela está feita lá no outro vídeo, né? No vídeo da semana passada lá de equação da reta. Então não vou ficar me delongando fazendo a equação da reta. Só quero que você perceba, ó, 2 terços mais 7 terços é 3, certo? E 8 terços mais 7 terços é 5. Fechou? Essa é a equação da reta. Agora vamos pegar o ponto médio. Como é que é o ponto médio? O ponto médio é bem simples, ó. PM, o ponto médio, é 2 mais 8 dividido por 2, tá? E 3 mais 5 dividido por 2. Então eu tenho aqui 2 mais 8 é 10, dividido por 2 é 5. 3 mais 5 é 8, dividido por 2 é 4. Ok? Tá, agora o que você vai fazer? Você vai fazer uma reta que seja perpendicular a essa daqui e passe por esse ponto, que é o exercício anterior, né? Que a gente já fez. Ó, se essa reta tem coeficiente angular de 1/3, a outra reta tem que multiplicar por 1/3 e dar menos 1. Ou seja, o coeficiente angular dela tem que ser menos 3. Então, você já sabe que na outra reta ela tem que ter coeficiente angular menos 3, o ponto x tem que ser 5 e o y tem que ser 4. Beleza? Então, 3 menos 3 vezes 5 dá menos 15, passa pela lá fica mais 15. Então, b fica 19. Então, y é menos 3x mais 19. Certo? Bem tranquila, né, galera? Só pulei essa parte que eu acho que você deve estar craque de fazer equação da reta por 2 pontos, tá bom? Então, seguindo aqui, tá? Vou dobrar um pouco a folha para dar um espaço. Os pontos de intersecção da reta R de equação y, x sobre 2 mais 2 com eixos de coordenadas determinam um segmento. Qual é a equação da mediatriz desse segmento? É a mesma pergunta anterior, tá? Ó. Então, vou dar uma força para vocês. Se esse x for 0, o y é 2, tá? Então aqui, ó, eu tenho ponto 0 e 2, tá? É o primeiro ponto. É a intersecção da reta com os eixos coordenados. Os eixos coordenados, no caso, são x e y, tá? Professor, se o y for 0. Se o y for 0, perceba, eu tenho que ter aqui, eu passo para lá o menos 2, passo o 2 multiplicando, fica menos 4. O x tem que ser menos 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Pronto, ó. Aí, o que eu quero que você faça agora? A reta perpendicular a essa daqui pelo ponto médio, tá? Ó, qual que é a reta perpendicular a essa passando pelo ponto médio? Beleza? Ponto médio, tranquilo de encontrar, né? Ó, o que você tem? Você tem aqui 0 e 2, e depois você tem menos 4 e 0, né? Então, ó, 0 e menos 4 é menos 4, dividido por 2 é menos 2, tá? E 2 mais 0 é 2, dividido por 2 é 1. Então, olha o ponto que você quer, o 2 e 1, já está aqui, ó. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Você tem que fazer, ó, qual a reta perpendicular a x sobre 2 mais 2, que passa pelo ponto menos 2 e 1, tá? Montando a equação da reta, o que você sabe? Ah, professor, aqui é meio, né? Vezes o meu novo a tem que dar menos 1. Então, a é menos 2, porque meio vezes 2, menos 2 dá menos 1. Tem que passar por qual ponto? Tem que passar pelo ponto menos 2, certo? E 1. Tá? Então aqui fica 4, passa para lá, fica menos 3. Então qual que é a minha equação de reta? A minha equação de reta é menos 2x menos 3. Tá? Então, a professora ficou meio diferente daqui, ó. Aqui você colocou como resposta porque ela está completa. Então é só você passar para o outro lado, ó. 2x, passei para o outro lado, mais y, mais 3, está tudo em ordem. Essa é a equação na sua forma geral. Tá? Ok? Questão 6 aí, calcule a distância do ponto P à reta R, tá? Pessoal, quer usar fórmula, quer usar... se você quiser usar a fórmula, se você quiser usar a parte... aquela demonstração que eu fiz, pode usar também, tá bom? Ó, aqui é o A vale 4, o B vale 3, o C vale 1, tá? O X vale 0 e o Y vale 3. Vamos lá. AX
Ó, AX mais BY mais C dividido, o C que é 1 no caso, dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, ó, 9 mais 1 é 10, tá? 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5 e 10 dividido por 5 é 2. Professor, eu quero fazer da outra forma. Pode fazer, fica à vontade, galera. Não precisa fazer só do jeito que eu fizer não, tá bom? Aqui tem uma bem bacana, tá? Bem tranquila de fazer também, ó. Calcule a distância entre a reta R1 de equação 3x, 4x menos 2 e a reta R2 de equação 3x, 4x, 3y igual a 4x mais 8. Essa é bem legal de fazer, tá? Ó, como é que eu calculo distância entre duas retas? Se elas são paralelas, basta que você pegue um ponto de uma reta, calcule a distância de ponta reta, gente. É só isso, tá bom? A professora posso pegar qualquer ponto? Pode ser qualquer ponto que você quiser. Por exemplo, ó, vou pegar um ponto aqui dessa equação aqui, ó. Vou colocar ela na sua forma reduzida, tá bom? Mais 8/3. E eu tô percebendo que, ó, que o ponto 1 e 4 faz parte dessa equação de reta, certo? Da R2, né? Esse ponto aqui é o ponto 1 e 4. Aí eu tenho essa equação de reta aqui, que eu vou ajeitar, pôr ela na forma completa, tá? Vai ficar assim, menos 4x mais 3y mais 2 igual a 0. Olha o que eu preciso fazer agora. Qual é a distância do ponto 1, 4, a reta, menos 4x, 3y mais 2, tá? Qual que é essa distância aqui? Gente, é o que eu tinha feito, pessoal, é o que eu tinha feito no exercício anterior. Aqui, ó, mesma coisa, distância de ponto a reta, tá? Distância de ponto a reta, tá bom? Eu vou deixar essa para vocês fazerem, tá bom? A resposta tem que ser 2, tá? A equação tá aqui e o ponto tá aqui. Professor, posso pegar outro ponto? Pode pegar o ponto que você quiser. Eu peguei o ponto 1, 4. Professor, posso pegar o ponto dessa e calcular qual é a equação dessa? Também pode, vai dar a mesma coisa, pessoal. Beleza? Eu espero que você tenha entendido isso aí, espero que tenha ficado claro. Eu vou aguardar vocês lá no questionário, hein? Até a próxima.